A palavra ao William para as suas palavras iniciais por até 8 minutos. Muito bom dia a todos. É uma alegria enorme estar aqui no Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, sobretudo, em especial, Bianca, com a professora Raquel Ramos Machado. É dessas críticas, dessas reflexões que a gente tira os avanços. Eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro e, cedido pela Defensoria, estou lá na posição de assessor-chefe no TSE. E creio que nessa minha segunda passagem pela Justiça Eleitoral, que pude compor de 2007 a 2010, noto que não haveria momento melhor para estar ali, porque, além das preocupações tradicionais com relação à normalidade, legitimidade das eleições, e as mais recentes com a desinformação, essa que já foi tratada até anteriormente, de que a Justiça Eleitoral tem lançado um olhar mais atento por essas demandas, por igualdade, respeito a direitos, participação política e social, numa sociedade que é cada vez mais polifônica. E a professora fala de ações afirmativas, e a realidade é que a neutralidade sempre perpetuou desigualdades. A ideia de uma igualdade estática deve ceder mesmo espaço para essa noção, esse processo de igualização dinâmica, que é materializada nessas ações afirmativas como as que nós temos hoje, em favor das candidaturas femininas, mas não apenas, com outros desenhos também em favor de negros e indígenas, na recente consulta que foi apreciada esse ano, no início desse ano, pelo Tribunal Superior Eleitoral. E é preciso transpor, de fato, para a fotografia do poder, essa nossa face da brasilidade, de muita gente, de muitas cores, de diversidade. E esse olhar que é dedicado às pessoas que são interseccionadas por vulnerabilidades diversas, esse olhar é um olhar da Defensoria. Então, me sinto muito feliz de poder estar no TSE e de estar aqui hoje debatendo esse tema relativamente aos efeitos que as mulheres acabam, notadamente as mulheres acabam sofrendo a partir da aplicação de uma norma que pretende protegê-las. E eu penso que, para tratar desse modelo de responsabilização, aqui em notas iniciais, meu trabalho já bem abreviado pelo apanhado histórico e pelo cenário que a professora delineou, eu penso que a gente precisa partir de duas distinções significativas. Primeiro, diferenciar o que é candidatura fictícia e o que é fraude à cota de gênero, e diferenciar também o que é propriamente sanção e o que se pode ter como efeito. Então, sanção pela formalização da candidatura fictícia e o que é, de outro lado, um efeito do reconhecimento da fraude à cota de gênero. Candidatura fictícia não é sinônimo de fraude. Candidatura fictícia se verifica quando, por uma razão, e a professora Raquel tem um estudo em que elenca subespécies de candidaturas desse tipo, mas há uma formalização, um pedido de registro de uma candidatura, uma mulher, e que, do ponto de vista material, ela não participa de fato do pleito. Em linhas gerais, uma candidatura fictícia pode ser enxergada dessa forma. E, por outro lado, a fraude à cota legal de gênero consiste na inobservância, naquele DRAP, demonstrativo de regularidade dos atos partidários, da insuficiência dos 30%, nessa relação 70-30 entre gênero, que o artigo 10, parágrafo 3º, da Lei das Eleições estabelece. Então, para haver fraude, é necessário o atendimento de duas condições. Primeiro, você tem que ter uma candidatura fictícia e, tendo sido reconhecida essa candidatura como fictícia, seja numa AIME, seja numa AIGE, que são os instrumentos que a professora aludiu, foram encontrados pela jurisprudência para fazer valer essa cota, então, uma candidatura fictícia que, reconhecida como tal, importe na vulneração desse patamar mínimo, dessa proporção de 30%. Essa inobservância é a fraude à cota de gênero. E, explicando isso aqui, parece muito intuitivo, mas isso não é tão tranquilo, inclusive na própria jurisprudência. É possível que se tenha uma candidatura fictícia
e não se tem a fraude à cota de gênero. A candidatura fictícia é pressuposto necessário, mas não suficiente à configuração da fraude, que pressupõe a inobservância dos 30%. Exemplificando, se eu tenho 10 candidatos, 6 homens e 4 mulheres, eu tenho 40%. Se eu reconhecer uma dessas candidatas como fictícia, ainda assim eu tenho 30% e a cota está observada. Então, eu estou diante de uma situação em que eu tenho candidatura fictícia, mas não fraude à cota de gênero. E uma segunda distinção, que é bem relevante, é que separa o que seria propriamente sanção, e essa noção ela é muito relevante para a adequação desse esquema de responsabilização, e o que é feito da fraude. O artigo 22, inciso 14 da Lei das Inelegibilidades, a nossa Lei Complementar 64 de 90, estabelece lá que, julgada procedente a representação, se estabelece a inelegibilidade do representado e de quem haja contribuído para a prática do ato, aqui, da fraude à cota de gênero. Esse dispositivo, você já percebe que a inelegibilidade é a sanção e ela vem acompanhada para essa pessoa que está envolvida na prática do ato, da cassação do registro do mandato, se eventualmente ele tiver sido eleito. E, claro, dos beneficiários, a professora bem destacou isso aqui antes de mim. Essa é a principal sanção. Dirigentes partidários, outros indivíduos, mesmo que não candidatos, podem sofrer essa sanção direta e, como sanção, ela pressupõe essa responsabilidade pessoal. Para além disso, todos nós sabemos que, uma vez reconhecida a violação aos 30%, ou seja, efetivamente a fraude à cota de gênero, se tem a cassação, a anulação de todo o DRAP. Mas por que isso ocorre? Por que eleitos e não eleitos vinculados àquele DRAP são atingidos? E aqui, essa nota distintiva ela é muito importante. No paradigma, que é a Valença do Piauí, a ministra Rosa Weber explica exatamente por que isso acontece. O reconhecimento da fraude à cota de gênero aqui ele é equiparado ao indeferimento tardio do DRAP. Se no registro de candidatura você precisa observar 30% nessa relação gênero, 70-30, normalmente 30% de mulheres no mínimo, e se não houver observância, esse DRAP ele é indeferido, posteriormente, tendo havido observância numa AIME, numa AIGE, reconhecimento de uma candidatura fictícia que importe violação desses 30%, há um indeferimento tardio daquele DRAP. Aquele DRAP que não mais observa os 30%, não pode conduzir a nenhuma candidatura, a nenhum mandato, a nada, e, por isso, eventualmente, os eleitos são cassados. Mas vejam que isso já não é propriamente uma sanção. O que se teoriza, o que se deveria orientar, é para o fato de que isso é um efeito do reconhecimento da fraude, porque os demais candidatos, eleitos ou não, que não têm participação direta na formalização da candidatura tida como fictícia, não podem e não poderiam e não sofrem propriamente uma sanção, eles sofrem essa derrubada por conta da equiparação do reconhecimento da fraude a esse indeferimento tardio. Então, nós temos duas situações distintas, uma que é fraude à cota de gênero e o que é a candidatura fictícia, e o que é propriamente sanção e o que é efeito em razão do indeferimento tardio do DRAP. E com essas premissas, fica, a meu sentir, mais fácil que a gente possa analisar e criticar, porque o modelo precisa ser aperfeiçoado, esse arquétipo de responsabilização no caso da fraude à cota de gênero. Muito obrigada, doutor William. Bom, vamos passar agora... Vamos passar agora à fase de perguntas. Vou dirigir uma pergunta e Vossas Excelências terão 3 minutos cada um para responder.